Olá, você que assiste esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alisson Renan Zweigem. Eu sou bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente eu sou doutorando também em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou membro do Manatim e atualmente estou vinculado aos projetos do Mana IoD, que trata de internet dos drones, e também ao Mana Access, que trata de acessibilidade. Mas nesse vídeo eu vou estar tratando especificamente sobre a identificação automática de drones, que intuitivamente está envolvido nos nossos projetos relacionados a IoT. Bom, nessa apresentação eu vou tratar rapidamente sobre o que é a internet dos drones, por que é necessário, qual que é a importância de nós realizarmos essa identificação automática de drones, como que é feita essa identificação e estabelecer aqui todo o processo também de identificação, que nós chamamos de workflow de identificação. E terminar aqui esse vídeo com os principais desafios que nós temos nessa área. Dando um overview, se nós considerarmos os cenários urbanos atuais, em grandes centros urbanos nós temos arranha-céus, temos prédios de médio porte, nós temos casas também, residências, lojas, e junto a tudo isso nós temos um trânsito tanto de pessoas, de pedestres que trafegam ali pelas calçadas, como também de carros que estão no solo, que são compostos por automóveis pessoais, por ônibus, por toda essa malha de transporte público, também por caminhões. Só que num futuro não tão distante, é esperado que esse cenário urbano ele tenha uma significativa mudança com a presença dos drones, certo? Então, da mesma maneira que os carros eles compõem um tráfego, um trânsito terrestre, os drones eles irão compor todo um tráfego aéreo, certo? Então eles estarão ali no ambiente, sobrevoando e realizando diferentes serviços para a sociedade. Isso já é notório na sociedade atual que a gente vive. Então, cada vez mais a gente ouve falar sobre o delivery, utilizando drones. Nós temos muitas notícias da Amazon, principalmente, fazendo entregas, entregas de pequeno porte, na qual um drone vai e entrega na sua casa o produto que você compra. Os drones eles já estão sendo bem utilizados também para monitoramento, de regiões, monitoramento de pessoas. A gente encontra notícias já, por exemplo, da Polícia Federal utilizando drones para fazer monitoramento em fronteiras. Os drones já são utilizados em busca e resgate, principalmente quando ocorrem desastres naturais. E os drones também já são muito utilizados na agricultura de precisão. Então ele tem uma aplicação assim, bem específica e bem forte já com os agricultores. Bom, então vem a questão, nesse cenário, por que será que é necessário, qual é a importância de realizar uma identificação automática de drones? Bem, e a resposta para essa pergunta é segurança. Então, realizando essa identificação automática de drones, é possível impedir o voo de drones em espaços não autorizados, por exemplo, regiões militares ou espaços públicos, prédios públicos e até mesmo em parques, parques estaduais, parques ambientais, e também considerando agora já esse cenário de internet dos drones, é importante identificá-los para que a gente consiga detectar e neutralizar drones maliciosos que estão nesse ambiente que possam, de fato, trazer alguma ameaça tanto para as pessoas quanto para a rede de comunicação como um todo. Bom, só que aí a gente entra numa outra questão. Embora é necessário identificar esses drones, para o ponto de vista computacional, de sistemas computacionais, essa tarefa ela é uma tarefa complexa, principalmente tratando em ambientes urbanos. A gente tem essa imagem aqui da cidade de Tóquio. Como a gente pode perceber nessa imagem, nós temos muitos elementos visuais aqui e se a gente começar a pensar no som que a gente tem nesse cenário também, a gente tem som sendo proferido de diversas fontes, certo? Ou seja, é uma tarefa complexa para um sistema computacional conseguir de fato realizar a identificação desse drone, porque vai ser necessário captar os elementos que a gente tem nessa cena, segmentar esses elementos e também identificar cada um deles para perceber se existe um drone e, além disso, se existe um drone, se um drone ele é um drone que não deveria estar nesse ambiente. Bom, então como essa tarefa é uma tarefa complexa do ponto de vista computacional,
O que vem auxiliando muito nessa área ao longo do tempo é o avanço da inteligência artificial, principalmente porque as técnicas de inteligência artificial elas são muito boas em reconhecer padrões. Então, a partir do ponto que a gente estabelece que um determinado drone, as suas principais características, elas tendem, né, ou elas representam um padrão, as abordagens, né, as técnicas de IA acabam auxiliando muito, né, para a gente conseguir realizar essa identificação. Né? Então, a IA, além disso, né, é possível a gente treinar esses modelos de identificação, é possível que o sistema tome uma decisão em tempo real, e para isso a gente tem diferentes técnicas que conseguem atuar em várias frentes que a gente tem de características desses drones. Né? E nos últimos anos, principalmente, a gente teve um avanço muito grande com relação às técnicas de aprendizado profundo, né, conhecidas como Deep Learning. Bom, então, ok, nós sabemos agora já que a inteligência artificial pode ajudar bastante a gente identificar esses drones, só que qual que é o ponto de partida que nós temos para a identificação do drone? Ou seja, o que a gente pode extrair dos drones para realizar essa identificação? Né? Então, na comunidade científica, a gente já encontra diferentes esforços que utilizam, né, diferentes meios para realizar essa identificação. Então, aqui, né, eu compilei os principais deles. Então, é possível realizar essa identificação pelo monitoramento de radar, da mesma maneira que a gente tem para grandes aeronaves, né, para aviões, é possível realizar isso também com drones. É possível realizar também considerando monitoramento termal, né, porque o drone, embora ele seja um componente, né, um veículo de certa maneira de pequeno porte, ele tem características termais muito interessantes, né, porque ele tem as hélices, eles têm os motores que atingem uma temperatura diferente do restante do componente eletrônico, então é possível também utilizar esse monitoramento para realizar a identificação. A gente pode realizar também por meio do monitoramento de câmeras óticas, né? Essas câmeras elas estão realizando a filmagem para que isso possa ser utilizado por um sistema computacional para realizar a identificação. Nós podemos utilizar os próprios sinais de radiofrequência que são utilizados pelo drone na comunicação com os outros elementos da rede para realizar essa identificação, e também por meio das assinaturas acústicas. A gente pode pensar, nossa, mas então pelo barulho do drone, né, o barulho que ele faz no motor dele, é possível identificar? É possível sim. Dentro do nosso grupo Maná IoD, nós já realizamos alguns estudos iniciais que exploram justamente, né, esse barulho dos motores para realizar a identificação de diferentes tipos de drones. Certo? E qual que é o passo a passo para realizar essa identificação? Basicamente, nós temos 4 etapas principais. A primeira delas consiste na extração dos dados do ambiente. Então, nessa etapa é quando, dado que a gente tem, né, a gente tem esse monitoramento do ambiente, ele realiza a coleta contínua desses dados, né, e pode ser por uma ou mais fontes, né, por meio de áudio, de vídeo. É preciso tratar de certa maneira esses dados, porque eles sempre vêm com ruído, um barulho a mais, então é feito um pré-processamento desses dados, para enfim a gente ter a extração das características dos dados, né, que a gente tem nesse ambiente. Então, quando a gente extrai essas características, a gente passa para a próxima etapa, que é a etapa de detecção. Então, com esses dados que nós temos pré-processados, a gente envia eles para um sistema computacional que vai, de fato, detectar se no meio de todos esses dados é possível detectar primeiro, se existe um drone nesse ambiente ou não. Mas vamos então agora aqui considerar o caso que foi detectado então que tem um drone no ambiente. O próximo passo é realizar a identificação desse drone. Então, se a gente sabe que tem um drone, é preciso agora estabelecer, né, também, isso por meio de um sistema computacional, a gente estabelece se esse drone detectado é um drone que deveria estar nesse ambiente ou não. E se por acaso a gente detecta que esse drone não deveria estar nesse ambiente, então a gente passa para a próxima etapa, que é a etapa de neutralização. Ou seja, serão tomadas ações para impedir que esse drone esteja sobrevoando uma determinada localidade. E aí, para isso, né, esses meios de neutralização já são meios de neutralização ativos, e aí aqui a gente já tem disponíveis algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, é possível que um outro drone vá e solte uma rede para captar esse drone não autorizado. Também existem alguns canhões com pulsos eletromagnéticos que façam com que o drone caia,
né? Cair não, né? Na verdade, ele só vai descer porque ele vai perder a comunicação com um adversário, né, dessa rede. E também, né, existem até algumas pesquisas que utilizam aves de rapina para, no caso, estar neutralizando, né, esses drones não autorizados. Ok, então agora, né, quais são os principais desafios que nós temos para essa identificação e aqui já considerando todo esse cenário de internet dos drones, né? Esse cenário futuro, a gente espera que tenha um tráfego intenso de drones. Então, se a gente tem um tráfego intenso, né, e a gente precisa identificar e até mesmo neutralizar algum tipo de drone, é um cenário um pouco diferente do que a gente tem atualmente, né? Por exemplo, regiões de aeroporto, voos de drones são estritamente proibidos. Só que é um cenário bem característico os aeroportos atuais, porque, né, geralmente tem aviões voando e não tem muita interferência disso. Então, um drone que está passando por lá, ele é facilmente identificado. Mas e agora no cenário de IoT? Né, quando a gente espera que haverão muitos drones sobrevoando uma mesma região. Então, né, os modelos que nós temos de identificação, eles precisam ser extremamente robustos. Se esses modelos precisam ser extremamente robustos, é esperado também que as características não sejam extraídas de uma única fonte, por exemplo, ou só por imagens, né, pela captura de vídeo, ou só do áudio. É necessário fazer uma fusão disso, ou seja, criar modelos multimodais. Então, esse é um desafio também atual, né, um desafio que nós temos nessa área. E da mesma maneira, investigar quais características, né, são boas características para realizar essa identificação. Um outro grande desafio também seria utilizar os próprios drones que nós temos, né, nesse cenário, drones autorizados, no caso, que deveriam instalar. Eles podem, né, como eles estão em maior movimento, eles podem estar captando também esses outros sinais e enviar, no caso, essa coleta de dados para um sistema na nuvem, que é o sistema que vai estar realizando a identificação automática desses drones. Só que aqui a gente tem também algumas questões. A primeira delas é a eficiência energética, porque drones ainda, né, eles têm essa, de certa maneira, essa limitação da bateria, então a gente tem que tentar poupar a maior quantidade possível de energia. E se a gente começa a captar, se esses drones começam a captar esses dados para enviar para um sistema em nuvem, pode haver tanto esse problema, né, energético, como também um congestionamento do canal de comunicação. E também um último aqui desafio, que é um grande desafio, é gerenciar o risco no ambiente, né? Então, 3 questões principais que nós temos. Qual que tem que ser o tempo de resposta esperado para a identificação? Tem que ser em tempo real, né? E se essa resposta, no caso, ela demora para acontecer, quais que são os danos colaterais que a gente tem caso a gente neutralize um drone, ou até mesmo se a gente faz uma identificação errada e a gente acaba neutralizando um drone que não deveria ser neutralizado, né? Que entra nessa última pergunta. Quanto que é necessário realmente que seja realizada uma neutralização? Então, como medir o risco que um drone não autorizado ele traz para a rede, né? Que são esses, então, os grandes desafios que nós temos nessa área. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo. Para conhecer mais sobre o projeto Maná IoT e também sobre os outros projetos do grupo Manatim, só visitar o nosso site maná.team. Muito obrigado.